Vou acessar aqui o Siga. Deixa eu voltar aqui de novo. Tem áudio? Tem. Vou acessar aqui o Siga. Vamos lá. Aula do dia 4. Adriana Ferreira está presente. Presente. Alficene. Presente. Amarildo. Presente, professor. Eu vou pedir licença para chamar só pelo primeiro nome, para ser mais rápido, tá ok? Eu vou chamar assim 2 nomes quando existirem 2 alunos, tipo Antônio ou José, tá? Antônio José. Presente. Arthur. Presente. Bateni. Bateni Monteiro. Ela falou presente no chat, professor. No chat, certo. Brena Kessia. Presente. Campone Tinati. Campone. Presente, professor. Ok. Carlos Daniel. Carlos. Presente, professor. Peço que o pessoal que está pedindo para entrar, que aguarde um pouquinho. Carlos Daniel está presente. Daiane Lima. Daiane Lima. Faltou. Lucinda, se alguém responder aí pelo chat, por favor, você me avisa aqui. De Juairato de Jaló. Na verdade, de Juairato de Jaló. Elaine de Souza. Presente, professor. Fábia. Presente, professor. Francisca. Presente, professor. Francisco. Francisco Tomás, que eu estou chamando. Presente, professor. Francisco Wagner. Irina. Presente. Germerson. Presente, professor. John Lennon. Presente, professor. Leandro Oliveira. Luiz. Presente, professor. Luiz está presente. Madilé. Madilé não está. Mailton. Presente, professor. Certo. Maria Caroline. Presente. Maria Eliane. Presente. Maria Gabriela. Presente. Professor. Professor.
Turma, apareceu aqui para mim que a videochamada foi encerrada, aí eu entrei de novo. Eu vou aqui novamente. Só um instantinho aí. A Daiane, sim, Daiane, pode falar. Professor, na hora que o senhor chamou meu nome, eu estava dirigindo e a minha internet caiu, mas eu acabei de chegar aqui na aula, tá bom? Tô Certo, aqui também caiu o link, eu vou entrar de novo lá na página do SIGA para ver novamente a chamada, só um instantinho. Ok. Pronto. Vamos lá. Quem foi que chegou aí que eu não chamei? Quem está presente aí que eu não chamei? Professor, Sim. professor, eu acho que eu respondi na chamada da menina, porque eu pensei que era só eu de Carolina, mas parece que tem outra, né? Eu sou Maria Carolina Oliveira Regis, tá? Tem Maria Carolina Alves Feitosa. Você é Maria Carolina. Você é Maria Carolina de Oliveira. Isso. Tá, pronto. Vou tirar aqui as faltas. Na verdade, quando eu estava chamando, eu acho que o link já tinha caído e vocês nem estavam me escutando mais. Então, vamos lá, aqui para a gente retomar. Vou começar aqui com as Marias. Maria Gabriela respondeu, né? Tá aí. Maria Erivanda. Presente. Maria Erivanda está presente. Mussa Danfar. Presente, professor. Ok. Nicolas Duarte. Nicolas Duarte. Paulo Henrique Costa. Presente, professor. Rodrigo Franco. Presença, professor. Sana Mané. Sana Mané. Tassiane Soares. Tassiane Soares. Thalita Gonçalves. Presente, professor. Vitória Fábia. Presente. O Edno Victor. Presente. E Iena Maria Vieira. Presente. Muito bem. Prezados, me digam uma coisa. Quem foi que eu esqueci de chamar? Que eu não chamei. Você colocou a minha presença? Qual o seu nome? A Daiane Lima Ramos. Daiane Lima Ramos. Deixa eu ver aqui, lá no B. Daiane Lima Ramos está com falta. Deixa eu corrigir aqui, Daiane. Quem mais? Professor, eu também. Qual o seu nome? Juaira Tujalo. Juaira Tujalo. Certo. O professor corrigiu as Carolinas aí, né? Corrigi. Deixa eu só voltar aqui, eu já volto para ver isso daí. Juairato de Jaló, não é? Sim. Sim, tá. E é porque tem que ficar salvando a frequência. As Carolinas que a gente tem aqui, vamos ver. Começa com Maria, né? Isso. Pronto, Maria Carolina Oliveira está presente.
essa e a Maria Carolina Alves Feitosa. Maria Carolina Alves Feitosa, tá aí? Maria Caroline Alves Feitosa. Tem falta. A Carolina que está presente é a Maria Carolina de Oliveira, correto? Correto. Pronto. Alguém mais eu não chamei? Então, eu vou dizer aqui, só as pessoas que estão com falta hoje, né? Essa aula de hoje. Francisco Wagner está com falta. Leandro Oliveira está com falta. Madilé está com falta. Maria Caroline Alves Feitosa está com falta. Nicolas Duarte, falta. E Tassiane, falta. Tá? Se essas pessoas estiverem aí, por favor, se manifestem que eu retiro a falta. Professor, a Tassiane está falando aqui comigo no WhatsApp, que está tentando entrar ainda. Tá tentando entrar, né? Deixa eu ver aqui se ela fez o... Deixa eu permitir aqui mais... Pronto, permiti mais uma pessoa aqui entrar. Não sei se será ela. Oi, Lucinda, pode falar. Nicolas Duarte. Nicolas Duarte está presente. Tá. Quem mais? O Leandro Oliveira está presente? O aluno que acabou de entrar. Presente, professor Leandro. Ok, Leandro. Eu entrei 3 e 5, viu? Mas aí eu só fui aceito agora. Tá ok. Pronto. 15h20, vamos começar aqui então. Lucinda, por gentileza, você poderia colocar a apresentação de hoje aí para a turma visualizar? Ok. Lucinda, e também, como de praxe, fazer a gravação da apresentação, tá ok? Ótimo, excelente, Lucinda. Très bien, como dizem os franceses, très bien. Muito bem. Bom, essa é, na verdade, nossa primeira aula, né, propriamente dizendo, porque na aula passada nós fizemos a apresentação do plano. Eu já coloquei lá no CIGAR o plano com a atualização do calendário, né, e fiz a inserção do texto sobre planejamento na África, que nós vamos discutir. Também já está lá no plano. E eu pedi para a Lucinda também compartilhar o plano com vocês pelo WhatsApp. A única coisa que eu não consegui fazer ainda foi colocar todos os textos lá no CIGAR, mas ao término dessa aula de hoje, vou pedir para a Lucinda, né, disponibilizar o texto da próxima aula já no grupo, tá, para que vocês possam ler. Infelizmente, surgiram uma série de demandas para eu resolver aqui, mas eu acredito que até amanhã eu consiga postar os textos lá, tá, para vocês.
Mas como eu também já havia frisado, todos os textos estão disponíveis na internet para baixar, né? Basta copiar e colar o link aí no Google, vocês conseguem baixar o texto tranquilo. Ok, gente? Com relação a isso. Com relação à atividade a primeira atividade, eu passei para a Lucinda. Lucinda, eu não me recordo se já foi compartilhado lá com eles no grupo, a primeira atividade. Não, né? Certo. Tá, então segura um pouquinho aí essa atividade, tá? Porque você pode compartilhar com eles. Eu vou dar mais uma olhadinha nela, se não tem mais nenhum ajustezinho no texto para fazer. Aí você, ao final dessa aula, a gente conversa um pouquinho, e aí você pode passar para eles lá essa atividade, que é aquela que eu falei que era a resenha crítica, né, em relação aos vídeos. Também a gente vai passar lá o link dos vídeos, tá? Ao final da aula de hoje, a gente fica um pouquinho mais para eu ver isso com você, vai passar o link lá do canal para eles, né, para eles verem o vídeo. Tem um canal no YouTube que eu criei só com o material das minhas disciplinas. E essa aula realmente não vai dar tempo, mas na próxima aula antes de começar a aula, eu vou explicar um pouquinho da atividade para vocês antes de começar o próximo conteúdo. Bom, então vamos seguindo aqui, tá? No final, se tiver alguma pergunta com relação ao texto, com relação a algum outro assunto, a gente faz. Eu peço que priorizem perguntas em relação ao assunto primeiro, se não tiver, a gente pode responder alguma outra coisa. Bom, disciplina, planejamento e programação na administração pública, pode passar. Planejamento estratégico situacional, esse texto é lá do Itiro Lida, pode passar. Bom, as principais... Não, volta um pouquinho. Eu acho que você pulou um slide. Depois desse aí. Ah, certo. Então, vou apresentar o Itiro Lida antes. Não, então é antes mesmo, antes mostra o Itiro Lida. Mostra o autor, Lucila, é anterior mesmo isso. Biografia do autor. Possui graduação em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, fez em 1965 o seu Itiro, graduação em Física pela Universidade de São Paulo também, e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade de Brasília, tem experiência na área de Engenharia de Produção e Desenho Industrial, com ênfase nos seguintes temas: ergonomia, planejamento estratégico e gerência. Né? Então, eu gosto muito desse autor, vocês podem ver que já é um senhor de idade, né, de ascendência, acho que japonesa, né, ou chinesa, eu sinceramente não consigo diferenciar muito bem, mas é um autor que, bem interessante, porque ele pega a obra do Carlos Matos, né, que é aquele economista chileno, né, o Carlos Matos, que é o inventor da ideia de planejamento estratégico, né, o criador da noção de planejamento estratégico, e o Itiro Lida sintetiza, né, a noção de planejamento estratégico. Não foi o Itiro Lida quem criou essa noção, ele apenas organizou as ideias de um outro pensador brilhante da área da economia e da administração, né, que é o Carlos Matos. Tá? Pode passar. Bom, as principais diferenças entre os métodos tradicionais de planejamento e o método de planejamento estratégico situacional, PES, né, como é conhecido, bem como as características principais desse modelo. Isso é o que vai estar no texto dele. Será que é possível a resolução de problemas complexos sem soluções complexas? Não. Problemas complexos exigem soluções também complexas, né?
O planejamento tradicional falha ao não considerar a variação do outro jogador, isso está no texto, e é necessário utilizar-se da flexibilidade para atender às demandas dos cenários. Então, vamos ver o que é cenário, o que é jogador. Pode passar, Sina. Tá, então, essas aí são as ideias principais que estão no texto. Ideias secundárias. Nem sempre aquilo que os outros fazem é o que esperamos que eles façam. No modelo estratégico de planejamento, há vários resultados possíveis influenciados por incertezas. Estrategistas devem estar preparados para eventuais surpresas para que as mesmas não venham a ocasionar uma crise. Pode passar. Então, de modo geral, né, são essas ideias que estão aí no texto. Do planejamento tradicional para o estratégico. Como eu disse para vocês, esse curso basicamente trabalha com essas duas noções de planejamento tradicional e planejamento estratégico, né? Os métodos tradicionais de planejamento, difundidos na América Latina na década de 50, né, que é quando a América Latina começa a fazer planejamento, enquanto o governo começa a fazer planejamento, né, na década de 50, de 1950, ou seja, vejo que o planejamento da América Latina é uma coisa bem tardia, né, esse planejamento organizado pelo Estado, né, esse macro planejamento. Antes não quer dizer que não se fizesse planejamento, mas não era feito nessa escala estatal, né, era descontínuo, era pulverizado, ou seja, um local fazia, o outro não fazia, né, mas depois da década de 50 ele passou a ser permanente, passou a ser institucionalizado. O planejamento estratégico situacional, PS, foi desenvolvido pelo economista Carlos Matos a partir da década de 60, né. Tem uma história por trás disso tudo, né, o Carlos Matos, em 1960 e pouco, né, 65, 66, quando ele foi membro do governo socialista do Salvador Allende, né, foi economista, fez parte desse governo, não me recordo agora ocupando que cargo, né, mas ele fez parte, acho que não sei se foi economia ou se foi administração, mas ele fez parte do governo do Salvador Allende. Quando o governo do Salvador Allende, como vocês sabem, foi derrubado pelo golpe militar dirigido pelo general Augusto Pinochet, as pessoas que faziam parte da equipe do governo Salvador Allende foram expulsas, né, do Chile, e ele foi exilado, foi preso, passou um tempo preso, não me recordo se no Chile ou fora do Chile, mas ele foi preso, né, e durante o tempo de prisão ele começou a elaborar as ideias que hoje a gente chama de planejamento estratégico situacional. Pode passar. Bom, diferenças entre planejamento tradicional e planejamento estratégico. Antes de eu falar das diferenças, vamos recordar um pouquinho, né, da história desse tipo de plano, né. Na década de 50, 1950, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu um modelo de planejamento tradicional para a América Latina, após a guerra, quando os países europeus, né, e os Estados Unidos, dos quais o Brasil era aliado, quando eles viram a situação do Brasil, que o Brasil foi o único país a participar das duas guerras, né, quando eles viram a situação de um país sul-americano, e souberam das histórias, viram a origem dos soldados, como é que eles eram, eles passaram, de fato, a perceber o que era subdesenvolvimento, né, que o Brasil era um país subdesenvolvido, ainda bastante rural. E aí, após a Segunda Guerra, as elites da América Latina criaram a Comissão Econômica para a América Latina, que passou a ser o órgão idealizador do nosso modelo de planejamento, né, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o órgão do qual fez parte Fernando Henrique Cardoso, João Manuel Monteiro, João Manuel Cardoso de Mello,
Raul Prebisch, aquele economista argentino, ou seja, uma grande elite, a elite política e intelectual da América Latina fez parte da CEPAL. Celso Furtado, que foi talvez o segundo mais importante, né, o economista paraibano Celso Furtado. E esses caras reunidos na CEPAL, eles planejaram o modelo, né, o modelo de planejamento para o desenvolvimento da América Latina. Então, o que a América Latina tem de história econômica da década de 50 para cá, até 2000, hoje, até o ano atual, se deve a essa concepção elaborada pela CEPAL. Certo? Foram eles que elaboraram esse nosso modelo de planejamento, que a gente chama de tradicional, né, e que foi seguido pela Venezuela, pelo Chile, pelo Brasil, né, os países seguiram esse modelo, e esse modelo tradicional, ao invés de resolver o problema do subdesenvolvimento, da má distribuição de renda na América Latina, da desigualdade econômica, foi por acentuar, né? Esse modelo econômico tem alguns problemas. Na outra ponta, ou seja, também um pouco depois de 66, o Carlos Matos escreve a sua concepção de planejamento estratégico, né, que era uma concepção oposta à tradicional, porém ela foi eclipsada, ou seja, ficou no ostracismo, não foi levada em consideração. Ele escreveu, publicou, mas só muito depois, né, só bem recentemente, vamos dizer assim, é que se considera os escritos do Carlos Matos, a obra do Carlos Matos em termos de planejamento, né, mas empregar essa obra é um negócio bem difícil, tá? Empregar o modelo do Carlos Matos é muito difícil. Então, vamos lá para algumas diferenças. No planejamento tradicional, o futuro é projetado a partir de um diagnóstico do passado. No modelo de planejamento estratégico, o futuro ele não é determinístico, ou seja, no planejamento tradicional, o futuro é projetado a partir de um diagnóstico do passado. Você olha para o passado e diz, olha, o futuro vai ser assim. No planejamento estratégico, não. Você olha para o passado e diz, não necessariamente o futuro está determinado pelo passado. Vou dar um exemplo de como isso funciona. Como é que o planejamento tradicional pensa isso? Vamos lá. Subdesenvolvimento na região Nordeste. A região Nordeste é subdesenvolvida, altas taxas de mortalidade infantil, desemprego, baixa renda per capita. Bom, aí os caras olham para o passado e dizem assim, bom, mas é por causa da seca, olha, a região Nordeste tem uma história de secas, então, por causa das secas, né, o Nordeste é subdesenvolvido, né. No planejamento estratégico, não. Eles olham para o passado, mas eles dizem assim, o Nordeste é subdesenvolvido por causa das secas? Será? Na região Nordeste, a região Nordeste como um todo sofre com a seca? Eles vão se perguntar. Na região Nordeste, todas as pessoas sofrem com a seca? Toda a região Nordeste é seca ou existem áreas que são propícias ao cultivo e existem áreas que são propícias ao desenvolvimento industrial, certo? Então, essa é uma diferença entre o planejamento estratégico e o tradicional. No planejamento tradicional, o objeto do plano é estático, ou seja, o Nordeste, ele é seco. Pronto, é acabado. O Nordeste é uma região seca. No entanto, no planejamento estratégico, o planejador vai perguntar, mas não existem períodos do ano em que na região Nordeste é chuvoso? Existe inverno? Quando existe inverno, não é possível promover o desenvolvimento da região? Ou não existem alternativas para resolver a questão da seca, que é periódica? Então, são perguntas. O planejamento estratégico, ele generaliza. No planejamento tradicional, ele generaliza. No planejamento estratégico, ele é mais específico. Há uma separação entre a equipe que planeja e a equipe que executa. No planejamento tradicional, quem planeja não executa. O cara planeja aqui e manda o outro executar, né? No planejamento estratégico, quem planeja, executa, certo? Quem planeja, executa. E o objeto do plano não é passivo, o que significa dizer que
sempre que você vai para uma região para implementar um plano, você precisa compreender que lá existem agentes que vão reagir ao seu plano. Pode ser a favor, pode ser contra, pode colaborar ou pode tentar sabotar, mas você precisa entender que o objeto do plano, ele não é passivo, né? Que são as pessoas e o território. O território também não é passivo, porque o território, ele não é um só, ele não é seco o tempo todo, né? Ele tem períodos de chuvosos, tem períodos em que a vegetação é boa, tem solos que são agriculturáveis. Pode passar, Lucila, para o próximo. Pronto. Não, acho que é aí mesmo, é? Certo. Fato, né? Vamos para outras diferenças entre planejamento tradicional e planejamento estratégico. O objeto do plano, isso na verdade é um resumo do que a gente falou anteriormente, né? O objeto do plano, por exemplo, o Nordeste, no planejamento tradicional, ele é passivo. O Nordeste é seco, pronto, está acabado. No planejamento complexo, o Nordeste, ele é ativo, no planejamento estratégico, o Nordeste ele é ativo e complexo. Ou seja, existem variantes. No planejamento tradicional, o objeto, ele precisa de uma explicação. A explicação, no planejamento tradicional, ela é baseada em diagnósticos, né? Como eu disse, você olha para o Nordeste, diz o Nordeste é seco, é um diagnóstico. Pronto, não existem variações desse diagnóstico. É como se o paciente chegasse no consultório, né, e você dissesse, o paciente está gripado, pronto, está dado o diagnóstico, mas o paciente vai ficar gripado o tempo todo? Não, quando ele chegar em casa pode ser que ele melhore, e o seu diagnóstico já não estará mais valendo, ou pode ser que a gripe dele evolua para um problema mais grave, e o seu diagnóstico já não está mais valendo. Então, a explicação no planejamento estratégico, ele é situacional, ou seja, depende da situação, depende do tempo, depende do espaço, depende das pessoas, depende dos recursos. Concepção de plano. No planejamento tradicional, ele é normativo prescritivo. Você parte do diagnóstico, considera a norma e prescreve a receita, né, prescreve o plano. No planejamento estratégico, não. A concepção do plano, ela se dá a partir de jogadas sucessivas. Durante o jogo, em que o planejador, ele vai percebendo quais medidas devem ser tomadas e fazendo os ajustes. A análise estratégica, no planejamento tradicional, eles consultam a especialistas, né? Foi o que o Celso Furtado fez para o Nordeste, né, quando criou o grupo de trabalho, né, em 59, ele chamou uma série de especialistas e fez um diagnóstico do Nordeste. No planejamento estratégico, você faz análise de viabilidade. Não adianta consultar especialistas para dar diagnóstico, você tem que ter análise de viabilidade, que significa dizer que, por melhores que sejam os especialistas, se não for feita análise de viabilidade, o plano não vai dar certo. Porque análise de viabilidade significa dizer o quê? Se o plano ele é realizável, se tem recursos humanos, tem recursos financeiros suficientes para concluir o plano. Fatores. No planejamento tradicional, os fatores são genéricos. Você olha para o Nordeste e diz, o Nordeste é seco, pronto. Você não considera especificidades do tipo, é todo seco, é parcialmente seco, existem áreas agriculturáveis, existem áreas que a água é de fácil acesso. Operação. No tradicional, a ação ela é separada do plano. Quem planeja não executa. No planejamento estratégico, existe uma mediação entre o plano e a ação, uma mediação permanente, porque quem planeja tem que executar lá no planejamento estratégico. Próximo. Técnica dos cenários. A técnica dos cenários, ela diz o seguinte, né, você tem que ter tudo é cenário no planejamento estratégico, tudo é cenário, a técnica dos cenários só vale para o planejamento estratégico. Então, você tem os cenários, nesses cenários existem as paisagens, né,
e existem os atores. As paisagens são a parte fixa, né, ou pouco mutável do cenário. Os atores são aqueles que executam as jogadas dentro das regras, necessitam de acumulações entre quem ganha e quem sai perdendo. Próximo. Vejam só essa outra imagem que mostra a diferença entre os dois modelos. No planejamento tradicional, o planejador, ele planeja sair do ponto A ao ponto B, do tipo, o Nordeste é seco, vamos pegar o Nordeste subdesenvolvido, e desenvolver. Então, você sai do ponto A, que é o Nordeste subdesenvolvido, e vai para o ponto B, que é o Nordeste desenvolvido. Aí vem a seguinte questão, tá, mas será que vai dar certo? Quais são as variantes? Será que é só esse o caminho? Quais são os caminhos, né? Existe um plano A, um plano B. No planejamento estratégico não é assim, você não sai do ponto A e vai para o ponto B obrigatoriamente. No modelo estratégico existe uma área de incerteza, existem aí variações, né, coisas que podem dar errado, e aí você precisa ter o plano B1, B2, B3 pelo menos. Você precisa ter pelo menos 3 opções para o caso do plano dar errado. Se der errado, nós vamos para o lado X. Se der errado assim, nós vamos para o lado Y. Se der errado daquele jeito, nós vamos para o lado V. Então, precisa considerar que existem áreas de incertezas, né? Ventos que sopram, que podem alterar o curso do plano, né? Porque o plano não depende só de eu planejar e mandar alguém executar. Eu planejo e alguém executa. Quando você lida com planejamento, você está lidando com pessoas, né, com agentes sociais, políticos, econômicos, com variações da natureza, né, então tudo isso precisa ser considerado. Próximo. Lucinda, volta só um pouquinho novamente. Zonas de governabilidade, né, que eu acabei não falando. Zonas de governabilidade são aqueles espaços, tem espaço de governabilidade, tem espaço fora de governabilidade e espaço fora do jogo. A gente vai explicar como é que isso funciona com relação ao planejamento estratégico situacional. Agora estamos falando só de PS, né? Espaço de governabilidade é aquilo que o planejador pode atuar, é onde onde o plano dele vai surtir algum efeito. Espaço fora de governabilidade é aquilo que o planejador não tem como atuar, né? E espaço fora do jogo é aquilo que nem interessa para ele atuar porque está completamente fora, né? Está mais distante ainda do que fora da governabilidade. Nós vamos explicar isso mais adiante. Pode passar. Construção do fluxograma situacional, né? Etapas. Após a escolha dos descritores, né, etapa 1, escolha dos argumentos, descrição dos argumentos, classificação e distribuição dos argumentos, estabelecimento das relações de causalidade, observações da zona 1 e 2, zona 3, nota de ambiguidades. Vamos para o próximo slide, que a gente vai entender isso melhor. Vamos ver aqui, fluxograma situacional, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para mim um pouquinho, assim, principalmente aqui onde tem espaço, dá um zoom aí se você conseguir. Pronto. Não, tudo bem, Lucinda, eu acho que eu consigo fazer aqui, tá? Consigo ver.
Atraso, espaço de governabilidade. Vejam só, que a gente vai falar do espaço de governabilidade aqui, que é um fora da governabilidade e fora do jogo, isso aqui é um fluxograma situacional. Nesse exemplo aqui, como vocês viram no texto, ele exemplifica no caso de dois times, né, o time azul e o outro é o time azul e time vermelho, né, eu acho que ele chama de time azul, time vermelho. Time azul e time vermelho. São dois times, né? O time azul está com mau preparo físico. Antes disso aqui, onde tem regras, o time azul sofre no atraso no pagamento do time azul, baixa renda dos jogos, time azul com mau preparo físico, time azul desmotivado, time vermelho bem preparado e motivado, melhor nível econômico do país do time vermelho. Consequências, né? Quais são as consequências disso? Jogo lento, má pontaria, poucas jogadas com oportunidade de gol. Então, ele está exemplificando uma situação em que um time está mal e o outro time está bem. O time azul está mal, né, perde os jogos sucessivamente, e as razões das derrotas são essas que a gente viu aí, atraso no pagamento do time azul, baixa renda dos jogos. Isso aí ele chama de regras, porque é a situação, né, é a regra em que o time azul está inserido, ele não recebe e, por consequência, também tem baixa renda nos jogos. Isso vai causar o quê? Time azul fica de mau preparo físico, né, time azul desmotivado, time vermelho bem preparado e melhor nível econômico do time vermelho. Aí, consequências, que são os fluxos, jogo lento, má pontaria, poucas jogadas com oportunidade de gol. Resultados, time azul perde 3-0, atritos entre dirigentes e jogadores, consequência, jogadores querem sair do time azul. Então, vamos observar que aqui, logo onde tem espaço de governabilidade, atraso no pagamento do time é algo que pode ser resolvido com plano, está dentro da área do plano, está. Baixa renda dos jogos, o cara que planeja, ele tem como interferir no aumento da renda dos jogos, em trazer mais público para os jogos? Dificilmente, né? Isso aí está fora da área de governabilidade, está fora da ação de quem planeja. Mas resolver o problema do atraso no pagamento do time azul, o planejador pode, junto com o dirigente do clube, tentar encontrar uma saída. Agora vamos, time azul com mau preparo físico, está dentro do espaço de governabilidade, porque você pode chamar o preparador físico e consertar isso daí. Time azul desmotivado, também está dentro do espaço de governabilidade, você pode chamar o líder do time, chamar o time para conversar, contratar um psicólogo, uma psicóloga, para tentar motivar o time. Time vermelho, bem preparado e motivado, isso está fora da governabilidade. Por quê? Porque não tem o que o técnico, o planejador do time azul, não tem o que ele fazer. Ele não tem como interferir no bom preparo do time vermelho, né? Então, está fora da área de governabilidade. Melhor nível econômico do país. Ora, o país vermelho, o país do time vermelho tem um ótimo PIB, um ótimo PNB. O que o planejador tem a ver com isso? Isso está absolutamente fora do jogo, né? Isso está além de fora da governabilidade, está mais distante ainda, está fora do jogo. Jogo lento e má pontaria, isso faz parte do espaço de governabilidade. Jogo lento e má pontaria do time azul pode ser objeto do plano. Poucas jogadas com oportunidade de gol, está dentro do espaço de governabilidade, com certeza. Time azul perde por 3-0, isso está dentro da área de governabilidade. Atrito entre dirigentes e jogadores,
também está dentro da área de governabilidade, é possível consertar. Agora, jogadores querem sair do time azul, jogadores querem sair do time azul, né, isso daí já poderia ser colocado, isso daí não está fora do jogo, né, vejam que ele termina ali. Isso é uma consequência, isso está dentro do jogo, eles querem sair do time azul, claro, estão recebendo, né, enfim, é isso, esse é um fluxograma situacional, um modelo, né, próximo. Próximo. São os nós críticos. Pessoal, me dê só 2 minutinhos aqui para eu tomar uma água, eu já volto, 2 minutos, é rapidinho. Muito bem, voltamos. Nós críticos. Nó crítico é o principal problema dentro de um plano estratégico situacional. Devem satisfazer simultaneamente todas as condições. Representar um centro prático de ação, impactar fortemente os descritores, ser politicamente oportuno, atuar sobre o argumento. Vamos mais para frente que a gente explica isso melhor. Próximo. Nós críticos, que em economia a gente chama de gargalo, né? É o gargalo, você tem um problema para resolver e tem um gargalo, alguma coisa que fecha, que tampa, que cria um obstáculo que não deixa a coisa andar, né? Por exemplo, o nó crítico 1, que aí no fluxograma aparece NC1, que é nó crítico 1, atraso no pagamento do time azul. Então, se você identificar dentro de um problema, quais são os nós críticos, é o primeiro passo para resolver o problema. Nó crítico 2, time azul com mau preparo físico. Nó crítico 3, time azul desmotivado. Descritores, time azul perde por 3-0, atrito entre dirigentes e jogadores. Né? Os descritores são a consequência, né, dos nós críticos. Próximo. Atuação sobre o problema. Fez o plano, descobriu o problema, descobriu os nós críticos, agora é para atuar sobre o problema. Para atuar sobre o problema, formulam-se algumas operações que são as ações capazes de modificar o estado de algum nó crítico, e assim produzir impacto sobre os descritores do problema. Basicamente é resolver o problema, né? Resolver os problemas, ou seja, resolver os nós que causam um problema maior. Aí nós vamos ter matriz de motivações, matriz de recursos necessários, matriz de controle dos recursos. Nós vamos trabalhar com 3 tipos de matrizes. Próximo. Construção de viabilidade. Lembra, né, que a gente falou que no planejamento estratégico se considera a viabilidade, se faz análise de viabilidade, né, e no planejamento tradicional se consulta especialistas, né, o especialista disse e está dito, né, planejamento estratégico não, o especialista disse e tal, mas é viável o que ele disse, é viável, né, então aceitar as restrições, ignorar as restrições, não aceitar as restrições, imposição, interação cooperativa, interação conflitiva. Então, tudo isso aí precisa ser considerado quando se faz análise de viabilidade, tá? Que restrições devem ser aceitas, devem ser ignoradas, não devem ser aceitas,
Enfim, tudo isso deve ser considerado quando se faz análise de viabilidade. Vamos mais para frente. Conclusão: a atividade de planejamento caiu muito em descrédito devido a duas falhas: o mau uso dos modelos tradicionais e o distanciamento entre os executores e os planejadores. O PS busca corrigir esses erros e dar um norte ao ator, a fim de que ele tome decisões mais assertivas em cada momento da ação. O artigo não busca esgotar o assunto, mas apresentar os conceitos básicos do PS, desenvolvidos por Carlos Matos, a fim de esclarecer algumas possíveis dúvidas dos interessados no mesmo. Muito bem, essa é a conclusão. A atividade de planejamento começou nos anos 50 e quando chegou em 1990, ou seja, durou 40 anos, né, em 1990 caiu em descrédito o planejamento na América Latina. Em 1990 passou por uma crise. Isso é consenso, né, geral entre os planejadores, né, o planejamento nos anos 90 entrou em crise. Tanto assim que vocês não vão encontrar na história econômica brasileira, depois de 1990, assim, 94, 90 e pouco, né, mais ou menos, vocês não vão encontrar, depois disso, novos planos nacionais de desenvolvimento, né? Por exemplo, o Plano Collor. O Plano Collor foi um plano de tentativa de estabilizar a inflação, mas não um plano de desenvolvimento, né? Então, do governo do Collor até hoje, não tinha, né? Veio ter, com o governo do presidente Lula, veio ter o PAC, que o PAC marca o renascimento do planejamento no Brasil, né? O PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, marca o renascimento do planejamento. Antes do PAC, até o governo do Collor, né, não teve planejamento, até a década de 90 não teve planejamento. 85, 90 é um ano de crise, ninguém acreditava mais nos planos nacionais de desenvolvimento, né, eles caíram em descrédito, não só no Brasil, como na América Latina. E quando voltou em 2008, né, 2008 voltou o PAC, na América Latina também houve uma retomada da atividade de planejamento, né, 2002, 2003, 2005, né, os países latino-americanos começaram a fazer novamente planos nacionais de desenvolvimento, certo? Estamos vivendo uma fase de retomada dos planos nacionais de desenvolvimento. Depois nós vamos estudar por que eles fracassaram, acho que inclusive é o texto da próxima aula, tá? Certo? Gente, se não existirem perguntas até aqui, eu vou pedir para a Lucinda, pronto, aqui tem as referências, já falo das referências, vou pedir para a Lucinda postar o texto, Lucinda, o texto do Itiro Lida, se você tem ele aí, acredito que você tenha, né, por favor, posta o texto aí para a gente. Tá? Antes de você postar, eu vou aqui falar das referências. Guerra das Malvinas, esse é um filme que eu indico, um documentário que eu indico para vocês, né, publicado pelo canal Hoje no Mundo Militar, disponível aí no site, né. Esse filme é muito interessante porque ele fala daquele conflito entre a Argentina e a Inglaterra, né, pela posse das ilhas Falklands, né, Falklands, que para a Inglaterra eles chamam de Falklands, para a Argentina eles chamam de Ilhas Malvinas, né. Então a disputa pelas Malvinas, né, o Falklands, na década de 90, né, na década de 60 e pouco, né, essa guerra aí foi em 60, 70, né, a Guerra das Malvinas. E essa guerra aconteceu quando o Leopoldo Galtieri, que era aquele general argentino, tentou tomar as Malvinas, que estavam sob o domínio da Inglaterra, né? Essas ilhas ficam aqui na América do Sul, na América Central, né? E aí a discussão é bem interessante porque, inclusive, esse vídeo está aí no texto de Itiro Lida, né? Porque aquelas ilhas não valiam porcaria nenhuma, né? Eram as ilhas não serviam para agricultura, não serviam para mineração, não serviam para nada. No entanto, o Leopoldo Galtieri foi lá e decidiu tomar as ilhas, né, invadir, que era
protetorado argentino inglês. Ele foi lá, tentou tomar, e a Margaret Thatcher reagiu. Aí a grande pergunta que eles fazem é, mas por quê, né? Por que a Margaret Thatcher reagiu e não deixou que a Argentina ficasse com aquelas ilhotas que não valiam nada, né? Então é bem interessante isso. O que isso tem a ver de estratégico, né? Certo? O que isso tem a ver de estratégico? Todo objeto, ele tem um valor estratégico para alguém ou para algum lugar, né? Então, as Ilhas Falklands, embora não tivesse valor econômico nenhum, mas se a Margaret Thatcher, naquele momento político da Inglaterra, perdesse as Falklands, seria uma vergonha, porque o governo dela passava por muitos problemas, né, era atacado de todo lado e não valia nada. Se ela perdesse as Malvinas para um país sul-americano de terceiro mundo, né, considerava-se, né, país de terceiro mundo, era uma vergonha para o governo dela. Então, não foi porque as ilhas valessem alguma coisa, foi porque ela não queria o impacto negativo dessa perda para o governo dela. Isso está aí no documentário, né, muito bem explicado, para a gente entender. E depois a gente vai entender como é que a Margaret Thatcher se organiza estrategicamente, faz um PS e vence a Argentina, enquanto a Argentina estrategicamente continuou fazendo planejamento tradicional para tentar vencer. Na verdade, tanto Leopoldo Gualtieri faz uma pergunta de tipo tradicional, né, quando ele vai invadir, tomar as Malvinas, e o planejamento militar da Argentina é totalmente tradicional também, né, enquanto os ingleses fazem PS e vencem a Argentina. É um excelente exemplo dessas duas coisas. Muito bem. Lucinda, se você puder passar aí o texto para a gente explicar aqui mais algumas coisinhas. Turma, se alguém tiver pergunta aí, pode fazer, tá? Enquanto ela posta o texto. Pode parar de apresentar e colocar o texto, isso mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Se não, pode deixar para o final. Sim, Lucinda, sim.
Lucinda, para mim ainda aparece aqui o começo do texto. Isso, agora sim, está indo. Desce mais, isso. Mais. Pronto. Não, pronto. Sobe um pouquinho. Não, agora é um pouquinho mais para baixo. Atuação sobre... Só um pouquinho, isso. Onde tem as operações, onde tem OP1, OP2, OP3. Isso. Então, para você corrigir resolver os gargalos, né, aqueles 3 gargalos lá que a gente apontou, é preciso, então, pensar em operações, né? O planejador vai pensar em operações. Por exemplo, conseguir empréstimos para fazer pagamentos atrasados, porque os jogadores estão com os salários atrasados. Essa é uma operação, conseguir empréstimos, né, para fazer os pagamentos. Operação 2, reformular o sistema de condicionamento físico dos jogadores. Por que precisa da operação 2? Porque os jogadores do time azul estão com mau preparo físico. Operação 3, promover reuniões entre jogadores e dirigentes para resolver os atritos, justamente porque há atritos entre jogadores e dirigentes. Operação 4, conseguir patrocínio para arcar com parte dos custos. Operação 5, sobe só mais um pouquinho, isso. Operação 5, punir jogadores que manifestarem descontentamentos. Bom, então vejam lá que a gente identificou gargalos, e o planejador, ele pensou em 5 operações para corrigir esses gargalos, para resolver esses gargalos. Porém, é preciso verificar se essas operações são viáveis, né? Se essas operações são viáveis. Vocês lembram daquela paródia, né, como chama? Aquela paródia que tinha um grupo de ratos, né, e os ratos se reuniram para tentar evitar que o gato os atacasse, né, e aí os ratos se reuniram e falaram assim, olha, temos que pôr um sino no pescoço do gato, para toda vez que ele se aproximar aqui da nossa toca, o sino faz um barulho e a gente consegue fugir. O plano é ótimo, operação perfeita. A questão era quem iria ter coragem de colocar o sino no pescoço do gato. Então, no planejamento estratégico, existe essa preocupação de como vai se colocar o sino no pescoço do gato, ou seja, análise de viabilidade, coisa que o planejamento tradicional não faz. Eles não fazem análise de viabilidade, por isso que uma das razões do fracasso. Bom, então são essas as operações. Vamos descer lá mais um pouco, desce um pouquinho, Lucinda, que eu acho que lá embaixo tem, pronto. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho mais, só um pouquinho. Isso, aí, parou. Vejam que aqui nessa matriz aparecem os atores, A1, A2, A3, A4 e A5, né? E aparecem as operações, vejam aí, atores e operações. Operação 1, 2, 3, 4 e 5. Quem é o ator 1 aí que aparece no texto? Coloque aí no chat aí, quem sabe. Coloque aí no chat quem é o ator 1, o ator 2, o ator 3, o ator 4 e o ator 5. Mas vamos lá, alguém responde para mim, quem é o ator 1 aí no texto, que aparece no texto? O ator 1 eu acredito que seja o presidente do clube, né? Lucinda, sobe lá para cima para a gente ver quem são os atores, o nome dos atores, porque vai aparecer, sobe um pouquinho, para a gente só relembrar isso daí. Mais um pouquinho, sobe mais. Sim, não, pronto, exatamente aí, o ator 1, não, é aí mesmo, Lucinda. Ator 1, presidente do time, o ator 2 é o técnico de futebol, o ator 3 é o preparador físico do time, o ator 4 é o chefe da torcida organizada e o ator 5 é o líder dos jogadores. Pessoal, eu preciso que vocês memorizem
esses atores. Então, quem é o ator 1? Presidente do time azul. Quem é o ator 2? É o técnico. Quem é o ator 3? Preparador físico. O ator 4, o chefe da torcida organizada, e o ator 5, o líder dos jogadores. Memorizem aí esses atores, anotem no papel, porque eu vou perguntar para vocês daqui, logo na sequência. Desce lá, desce um pouquinho, Lucila, por gentileza. Desce um pouquinho. Isso. Vamos lá, quem é o ator 1? Presidente do clube. Quem é o ator 2? Técnico do futebol. Quem é o ator 3? Preparador físico do técnico. Quem é o ator 4? Chefe da torcida organizada. Quem é o ator 5? Líder dos jogadores. Muito bem, então sabendo disso, agora a gente sabe quais as operações esses agentes envolvidos, né, porque esses são os principais agentes envolvidos no plano. Você não pode fazer um plano e desconsiderar os agentes envolvidos, pelo menos no PS. Então, vamos lá. A operação 1, o agente envolvido 1, que é o presidente do clube, ele concorda com a operação 1, concorda com a 2, concorda com a 3, concorda com a 4 e concorda com a 5. Né? Ele concorda com todas aquelas operações lá que foram listadas. O ator 2, que é o técnico, não é isso? É isso mesmo, gente? O ator 2 é o técnico? É o técnico. O técnico, ele é indiferente à operação 1. E qual é a operação 1? Do presidente do clube concordou com tudo. O técnico, ele é indiferente à operação. O presidente do clube concordou com todas, mas o técnico, ele é indiferente à operação 1 e ele concorda com a 2. Qual é a operação 2? Reformular o sistema de condicionamento físico do jogador. Isso, porque como ele é técnico, tem a ver com a área dele, mas ele é indiferente às outras. Ele só se posiciona em relação a dele. Ele é indiferente a 3, ele é indiferente a 4 e ele é contra a 5. Por que o técnico é contra a operação 5? Qual é a operação 5? Punir jogadores que manifestarem descontentamento. Isso. Ele, como técnico, se ele for favorável à punição de jogadores, ele compreende que isso pode repercutir mal, então ele é contra. O agente 3, quem é o agente 3? Preparador físico. O preparador físico, ele é indiferente à operação 1, ele é contra a operação 2, que é melhorar o sistema de condicionamento físico do time, porque ele acha que não é problema do sistema, porque ele é o preparador, né? Ele acha que o problema não é de preparação física, então por isso que ele é contra. E ele é favorável a 3, ele é indiferente a 4 e ele é contra a 5, que é punir jogadores. Mas o preparador físico, ele é contra reformular o sistema de preparo físico. E o técnico é favorável, né? Porque fica aquela, né? O técnico, jogando mal porque está mal preparado fisicamente. E o preparador físico vai dizer, não, está jogando mal, não é porque é mal preparado fisicamente, é porque o técnico não sabe escalar nem distribuir o time no campo. Então, são essas diferenças. O agente 4, ele é indiferente a 1, a 2, a 3, ele é favorável à operação 4 e ele é indiferente a 5. Quem é o agente 4? Chefe da torcida. Chefe da torcida organizada. E ele é favorável à operação 4, que curioso, né? Qual é a operação 4? Conseguir patrocínio. Conseguir patrocínio, né? Ele é favorável a essa operação aí. Quem é o agente 5? É o líder, né? Líder da torcida, não é isso? Sim. O líder dos jogadores, é aquela pessoa que tem o capitão do time, né? Ele é favorável a 1, indiferente a 2, favorável a 3, indiferente a 4, e é obviamente, como sendo líder dos jogadores, ele é contra punir os jogadores. Então, vocês observem aí que nessa matriz de motivações, né, quando a gente faz o cruzamento atores-operações, qual dessas operações aí o planejador não deve executar? Qual das operações não deve executar? A 5, professor.
punir jogadores. Essa não deve executar. Quais as que ele pode executar com certeza? A3, A1... A1, A2, A3 e A4. Todas essas onde aparece só pontos positivos ou indiferentes, né? Agora, essa operação 3, ela é complicada, porque o principal agente envolvido nela é contra. Então, a gente pode considerar, assim, que onde tem ponto negativo, a operação a gente não executa, certo? Porque o caso do preparador físico, ele é contra reformular o sistema. Então, a gente não executa, né? Porque vai criar um atrito com ele e ele é o agente envolvido nessa tarefa. Então, a gente pode dizer que a operação 2 e a operação 5 não são executáveis, ok? Operação 2 e operação 5 não são executáveis, tá? Depois nós vamos para a tabela, a matriz dos recursos, atores, recursos. Aí nós temos todos os agentes envolvidos nessa matriz dos os atores, né? 1, 2, 3, 4 e 5, que são os mesmos aqui da outra, e os recursos disponíveis, recurso 1, 2, 3, 4, 5. E novamente se faz uma matriz para saber com quais desses recursos é possível contar, considerando a participação dos agentes, né? Tá certo? Então, com quais desses recursos é possível contar? Você faz uma matriz semelhante a essa que eu expliquei. Desce um pouquinho, Lucinda. É a mesma ideia. Tá? Então, aqui onde tem recursos, operações, ele fez novamente uma combinação, né? Onde tem recursos, operações e... na verdade, só recursos, operações, né? Ele fez aqui uma matriz também, para ver quais operações são possíveis com base nos recursos disponíveis, tá? Então, isso aí se chama, a pergunta que ele faz é, qual é a parte do plano que é viável hoje, né? Porque o planejador faz um plano, mas o plano não é totalmente viável, né? Ele pode ser parcialmente viável, né, ou não, hoje. Pode ser que amanhã essa realidade mude e o plano vai se reajustando. Pode descer, Lucila, um pouquinho. Pode descer mais, isso. A construção da viabilidade, ela se dá, pode parar aí, ela se dá pela relação dos recursos disponíveis, das operações que precisam ser feitas e dos agentes envolvidos. Precisa cruzar essas três informações, agentes, recursos e operações, para fazer análise de viabilidade, né? Ou seja, para saber se o plano, que parte do plano é viável. Pode descer um pouquinho mais. Isso, pode parar aí. Vejam aí que eles fizeram, ele fez aí uma... Sim. Desculpa. Sim. Podia explicar novamente o último quadro dos recursos? Como é? Não entendi. O professor podia explicar novamente o quadro que passou há pouco tempo, da união entre o recurso e a disponibilidade, acho que é. Certo. Sobe um pouquinho para mim, Lucinda, deixa eu ver aqui. Pronto, pode parar aí. Então, aí, no plano, precisa considerar sempre três coisas: os agentes envolvidos, né, as operações que precisam ser feitas para corrigir os gargalos e os recursos disponíveis para cada operação, né? Cada operação precisa de recursos. Então, que recursos eu tenho para realizar? Humanos, financeiros, né? Logísticos, que recursos a gente tem? Então, precisa cruzar, a análise de viabilidade precisa cruzar agentes envolvidos, operações e recursos, né? Então, você precisa fazer três matrizes diferentes: uma matriz dos agentes, uma matriz das operações e uma matriz dos recursos, né? A matriz dos recursos é recursos com operações. A matriz dos agentes é agentes com operações, né? Então, precisa haver sempre esse cruzamento para, no final, você saber que operações, que recursos
e com quais agentes você pode contar no plano naquele momento. Tá, mas leiam o texto novamente, olha, eu aconselho que vocês leiam o texto, quem não entendeu bem um pouco esse assunto, que ficou com dúvida, lê novamente o texto do Tiro Lido é muito claro, lembrando que esse texto é um resumo daquilo que está lá no livro do Carlos Matos, né, é um resumo bem organizado. Pode passar, Luciano, para o próximo. Pode descer mais um pouquinho, isso, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. Pronto, pode parar aí em assessoria técnico-política. Olha, um assunto, vejam, né, que importante esse termo, né, que ele usa, né, assessoria técnico-política, né, o Carlos Matos escreveu em 65, né, 66, né, quando já estava no exílio, né, por conta do golpe sofrido pelo governo do Salvador Allende. E ele fala em assessoria técnico-política. O que acontece hoje, né, no Brasil, na América Latina, principalmente, né, que é a realidade que a gente conhece mais, é que quando ocorre a formação de um ministério, né, de um secretariado, e sempre volta aquela mesma discussão. O ministério ou o secretariado tem que ser mais técnico ou tem que ser mais político? Né? Muitas vezes vamos pensar em termos de presidência da República. Muitas vezes o presidente escolhe o ministério mais político. Por que ele faz isso? Porque quando ele chama políticos dos partidos para fazerem parte dos cargos, ele consegue ao mesmo tempo apoio, né? Eu vou colocar o secretário, o ministro de Energias, vou colocar do PMDB, o ministro da Saúde, vou colocar do PSDB, o ministro da Economia, vou colocar do PFL, o ministro da Agricultura, vou colocar do PT. Então, com isso, você consegue o quê? Você consegue ter ingerência ali, né, fazer alianças com todos os partidos, quando você escolhe um ministério predominantemente político. O problema disso é quando esse ministério, que é político, essa assessoria é política, quando ela é só isso, ela é só política, a escolha foi por razões políticas e a pessoa não tem preparo técnico para ocupar aquela função, né? Essa é a assessoria política. Do outro lado, quando você escolhe uma assessoria só técnica, né, escolhe pessoas que não são da área política, você perde apoio junto à classe política, você perde apoio no Congresso, no Senado, você não tem apoiadores lá dentro, né, você perde o apoio dos partidos, porque você escolheu para ocupar cargos pessoas que não pertencem a partidos políticos, escolheu por razões completamente técnicas. Então, me digam aí vocês, se vocês estivessem na presidência e pudessem escolher, vocês escolheriam uma assessoria mais técnica ou uma assessoria mais política? Ou nenhuma das alternativas? Professor. Pode responder aí, Maria. Assim, sendo um pouco mais diplomata, provavelmente escolheria uma, assim, nem muito uma, nem muito outra, né? Mas, assim, por questão de dever, né, como independentemente do que se vá, ou das suas convicções políticas, como servidor público, você está aí para prestar o serviço à população, está aí para... Sim. Com a intenção de se manter só no poder, né, porque esse é um viés só político, se manter no poder, né, mas estás aí para prestar um serviço diretamente para a população, então teria que ser necessariamente técnica, sem olhar para o apoio que receberias ou não dos partidos políticos, título de exemplo, né? Só que o mundo da política é bem complicado, é bem mais complexo do que isso, né? É verdade. Então, assim, como dever, né? O que devia ser o ideal é que se escolham pessoas técnicas, né, para desempenhar as funções e não necessariamente pessoas ligadas aos partidos políticos para se receber apoio. Agora, se casar as duas,
se for técnico e político, oh, melhor. Certo. Pois é. Leandro levantou a mão. Pode falar, Leandro. Mas essa questão da indicação de políticos para compor essa base de ministros que irão representar o governo tem esse teor político mesmo por uma questão simples, né? Ele precisa de apoio, porque ele precisa aprovar os projetos, é do interesse do executivo, né? Aí fica muito complicado se essa base desses cargos forem literalmente composto por pessoas técnicas. Aí causa esse problema, né? Na administração pública, porque ele tem que fazer esses contatos com a base. Certo. Pronto, a opinião do Leandro aí faz todo sentido. Assim como a do Amarildo também, né? O Amarildo ficou, acho que você foi mais para o meio termo, né, Amarildo, pelo que eu entendi, né? Bom, mais alguém, gente, aí, com relação a essa pergunta? Bom, se não mais ninguém, vamos aqui continuar. O que o Carlos Lopes fala, Marildo, Leandro, né, Antônio, que também está aí nos escutando, Paulo Henrique, o que o Carlos Matos fala é de uma assessoria tecnopolítica, como aparece aí no texto. Tecnopolítica, assessoria técnico-política, significa isso, que tem que tentar juntar as duas coisas. Não pode a assessoria ser só técnica e não pode a assessoria ser só política, né? É um grande equívoco. Todos os governos, né, historicamente, assim, falando que a gente observa, né, como cientista social, né, todos os governos em que a assessoria é só técnica, perde apoio político lá no Congresso. Se é só política, a gestão ela peca pela falta de qualidade. Então tem que ser técnico-política. Por quê? Porque é uma função técnica que você executa como ministro da Economia, mas também esse Ministério da Economia, ele se insere no contexto político, né? Ele está dentro de um contexto político. Então, precisa ser as duas coisas. A única exceção que eu consigo fazer a juntar a assessoria técnico-política, a única exceção que eu consigo fazer é a presidência, a direção do Banco Central, né? Porque o Banco Central é um cargo que, para mim, tem que ser exclusivamente técnico, né? Tem dois cargos no governo que, ao meu ver, né, na minha modesta opinião, tem que ser exclusivamente uma coisa. No caso, e que são, né, quase sempre, a direção do Banco Central tem que ser técnica, por isso que eu sou a favor de que o Banco Central tenha independência, seja independente para tomar as decisões, porque senão a economia vai ficar sendo tocada por interesse político do presidente, dos seus, né? Então, tem que ser técnico, presidente do Banco Central. E a Casa Civil é um cargo fundamentalmente político. A escolha do chefe da Casa Civil é um cargo que é predominantemente político, né, a Casa Civil, e a direção do Banco Central. Afora esses dois cargos, eu penso que tem que ser sempre técnico-político, senão vai dar problema. Não sei se vocês concordam com a posição de vocês, mas o Carlos Matos, ele fala muito da assessoria, ele não está pensando muito em Banco Central nem Casa Civil, mas está pensando um pouco de modo geral, que ele fala de assessoria técnico-política. Observem, vocês são muito espertos, muito inteligentes, observem a realidade à volta de vocês, vejam isso na prática, né? Muitas vezes o prefeito, a prefeita, né, escolhe um secretário, uma secretária, às vezes por razões só técnicas, às vezes por razões só políticas, e vejam como é que é o governo, né, como é que desenrola. Tem umas perguntas aqui no chat. Cadê o chat? É aqui.
Leandro Oliveira, no caso da Petrobras, Amarildo, no caso do Bacen, apenas o que o professor falou, acredito que deva ser composto de técnicos também. Petrobras é uma empresa pública. Sim, não. No caso da Petrobras, existem cargos técnicos, que são exclusivamente técnicos, né, da empresa, e existem cargos que são, que podem ser técnico-políticos. Só político não faz sentido, né? Mas, por exemplo, presidente da Petrobras, né, precisa ser um assessor técnico-político. Né? Por quê? A presença da Petrobras, né? Por quê? Porque você tem alguém lá no Congresso Nacional que vai te apoiar, mas precisa ser alguém com formação. Você vai lá no partido, pega aí o leque de partidos e escolhe alguém com alguma formação próxima ou muito próxima, né, que possa fazer que tenha conhecimento, que possa fazer uma gestão da área. Não é impossível, né? Não é impossível. Quase todos os partidos políticos têm gente com formação, né? Advogados, engenheiros, que mais? Médicos, tem gente com formação. Então é possível buscar dentro dos partidos políticos alguém que possa fazer essa assessoria técnica e também assessoria política. E na Petrobras agora, na Petrobras existem cargos que são exclusivamente técnicos, né? Precisa separar, né? Fazer separação dos cargos. Assim como no caso do Bacen, quando eu falo de independência, né, o caso do Bacen é um caso bem típico, né? O Banco Central Brasileiro votou recentemente, né, o governo votou recentemente uma medida que torna independente o Banco Central do governo. O governo não tem gerência sobre as decisões tomadas pelo presidente do Banco Central. Pode demitir o presidente e chamar outro, mas não tem gerência sobre as decisões que ele tomar. Nos Estados Unidos também, né, funciona assim. Os americanos também têm um modelo assim, de independência. O Fed, né, que é o banco americano lá, é independente, o presidente do Fed é independente do presidente da República. Bom, é isso daí, gente. Tá? Então, basicamente, esse texto aí do Itiro, o Itiro Lida defende aí uma assessoria técnico-política, né? Técnica e política, tá? Precisa conciliar as duas coisas. Eu não vou ficar aqui falando de governos que eu acho que fez isso ou que fez menos, porque não é muito o interesse dessa aula, que é uma discussão mais, assim, conceitual, né? Enfim, mas vocês podem fazer aí as avaliações de vocês a partir desse texto. Tá? Eu queria dizer também que essa discussão toda sobre planejamento tradicional e planejamento estratégico, ela é extremamente importante para a gente compreender a nossa América Latina, o nosso Brasil, né, por que chegamos assim, por que temos a renda per capita X, Y, poderíamos ser de outra forma, não poderíamos, né? Todas essas questões, elas são pontuadas um pouco nessa disciplina. Bom, gente, é isso aí. Né, chegamos aqui mais ou menos ao fim do texto do Itiro Lida. Se não tiverem perguntas, se tiverem, eu respondo. Se não tiverem perguntas, a gente dá aqui um pouco o assunto por encerrado. E quaisquer dúvidas, a gente pode resolver lá pelo chat, tá? Vocês podem entrar em contato com a Lucinda. Tem atividade, sim, deixa eu falar aqui rapidamente da atividade. Tem atividade que nós vamos passar lá com base nos vídeos, mas ela vai... a gente vai ajeitar a atividade direitinho para ficar bem esclarecido para vocês como vai funcionar, tá? Essa atividade relativa aos vídeos. Tem prazo para fazer, ela precisa ser entregue 2 semanas antes da prova escrita, então nós temos bastante tempo ainda para realizar ela, tá? E a realização dela também não pode ser tão logo, porque é interessante que vocês tenham um pouquinho mais de aula, né, de conteúdo para começar a resolver essa atividade aí que eu passei. Tá bom, gente? Se vocês não tiverem, se alguém tem perguntas, se tiver, pode fazer agora, se não tiver, a gente vai encaminhando para o final.